Homem de Deus, me ajude. Meu nome é Marta, eu sou da África do Sul. Eu sou viciada em comer terra, farinha de milho, papel, borrachas e tecidos. Por favor, homem de Deus, me ajude. Tudo começou quando estava chovendo e eu senti o cheiro do solo molhado e tive vontade de comer aquela terra. Essas são as coisas que como. Homem de Deus, por favor, me ajude. Por quanto tempo você vem comendo essas coisas? Já fazem 10 anos, Senhor. O quanto você já se esforçou para dar um fim nisso? Eu já tentei muitas coisas, Senhor, mas todas elas sem sucesso. Está bem. Demonstre para nós como você come essas coisas. A roupa eu simplesmente pego e coloco na minha boca. Quando fica molhado, eu tiro da boca. Esta é a borracha que eu como. Se ve na pantalla uma adicção a comer goma, tela, roupa, tierra y maicena cruda. Hacemos la adicción a esta mujer. E este é o papel, Senhor. Le problème d'addiction, manger des papiers, mange la gomme, mange des vêtements. Il souffre de ce problème depuis 10 ans. También es adicta a comer. O que é isto? É a farinha de milho, Senhor. Vai em frente. Qual o próximo item? De maïs. Se ve como muestra en la pantalla, abriendo la boca. Acaba de introducir maicena cruda. Qual o próximo item? É terra. Voyons aussi, O que é isto? Isso é terra. il mange cette terre, de la farine. Se ve en la pantalla. O gosto é como de comida normal. Você gosta? Gosto muito. Ella comenta que le agrada mucho al paladar. Se ve como nuevamente vuelve a introducirse tierra. Se está ingiriendo en la boca tierra seca. Nous voyons manger cette terre à nouveau. Eu tenho comido isso por 10 anos, Senhor. Ella Donc dice elle que es mange depuis 10 adicta ans. por 10 años. Homem de Deus, por favor, me ajude. É por isso que eu estou aqui. Por favor, me ajude. Eu sou da África do Sul. Ella viene desde Sudáfrica pidiendo ayuda al hombre de sabio. Nunca existirá um problema que Jesus Cristo não possa solucionar. Amém. Então, uma vez que você acredita, você receberá a libertação Sim, eu acredito. e a independência desse espírito maligno. Eu acredito, Senhor. Nous avons entendu plaider à l'homme de Dieu, cette dame venant de l'Afrique du Sud, dans l'homme de Dieu pour une délivrance totale. Sobre la liberación por parte del hombre sabio Christopher, esta mujer que viene desde Sudáfrica con diferentes adicciones, como observamos, adicta No poderoso nome de Jesus de Cristo. borrar. Durante 10 años esta adicción, observa el proceso de liberación en este momento. Nous voyons aussi l'influence de la puissance du Saint-Esprit. Escucha la manifestación del espíritu diabólico. Nous voyons la manifestation de l'esprit maléfique dans la vie de cette femme qui a Escuchemos. causé ce problème d'addiction depuis 10 ans. Nous voyons ce démon. Speak out. Who are you? Fale agora, quem é você? Quem é você? Reacción. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres, chers téléspectateurs. No poderoso nome de Jesus Cristo. Fale agora. Eu sou Lúcifer. Eu sou Leviatã. Eu sou inúmeros. El espíritu dice: soy Lucifer. Je dis qu'il est Lucifer. How many of Quantos you de right vocês now? estão nela? Nós somos uma legião. Ils sont une légion. How do you Como que vocês operate trabalham nesse corpo? Nosso pai nos deu a ela. Speak out. Fala direito. Nosso pai nos deu a ela. Não consegue ver? Sem direito e fale.
Espíritu dice, soy Lucifer, Leviatán. And what have O you que done vocês to têm her? feito a ela por tanto tempo? Vem aqui e me responda, vem aqui. Quem é você? Bring down your hand Abaixa a mão e me and responda. answer me. O que você tem feito a ela? What have you done to her? Nós a pegamos para nós desde que ela nasceu e ela nos serve. Et entré en elle depuis sa naissance. Ela serve a Satanás. Ela é uma grande sacerdotisa. Quem deveria preencher essa posição? Volte! De la acción y la reacción de este espíritu, Volte aqui! esa manifestación, espíritu impuro, contrario a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Este espíritu que ha creado adicción múltiple en este. Pare! Recuerde que toda rodilla se doblará ante el poder de nuestro Señor Jesucristo. What have you O que vocês têm feito à carreira e à saúde dela? Nada é mostrado a ela. Rien ne montre dans sa vie. El espíritu ha hecho How did you enter? Como que vocês entraram no corpo dela? Nós a pegamos para nós quando ela nasceu. Qual a missão de vocês nesse corpo? Ela tem que voltar. Para onde? Ela quebrou o código do oculto. Para onde vocês querem que ela volte? Onde vocês vivem? Nós estamos no espiritual. Fale mais alto. Nós estamos no espiritual. Quais atos malignos você tem feito nesse tempo todo? Mencione-os. Nós causamos confusão. Nós demos a ela doenças. Nós causamos rejeição. Nós roubamos tudo. What have you O que vocês têm feito aos familiares? Eu os matei. Eu tirei tudo deles. You said Você disse tudo. Mencione quais são as coisas que você tirou deles. Eu acabei com as finanças deles. Eu dei a eles doenças. Eu causei confusão. Eu causei ódio. Eu causei tudo e me certifiquei de que eles não servissem a Deus. Eles servirão a nós. this body Esse corpo tem sido viciado a algumas coisas. Quem causou isto? Eu, com certeza. Fale alto. Eu, com certeza. O que você quer ganhar? Ou ela nos serve e sirva a Satanás, ou ela morrerá. E como você quer chegar a isso? Eu vou garantir. Eu vou garantir que ela esteja sempre confusa. Ela nunca vai ter um osso da espinha dela. Você está me ouvindo? Fora este corpo, quais outros atos malignos você tem feito às outras pessoas? Nós as destruímos. O que vocês chamam de pastores? Cristãos. Homens de negócios. Casamentos. Tudo você os mencione. Como que você destrói os pastores? Nós usamos o corpo dela. Como? Explique-me. Por que eu tenho que me explicar a você? No nome de Jesus. Fale agora. Se levante e responda. Como? Nós usamos os olhos dela. Como que vocês usam os olhos dela? E o que acontece quando os usam? Quando ela vê coisas, nós vemos também. Toda vez que ela entra em algum lugar, nós também estaremos lá. Nós estamos vendo com ela. Tudo que ela vê, nós vemos através dela. Se ela tem planos, se ela vai a uma loja, se ela vai a qualquer lugar, nós vemos com ela. Você está falando sobre pastores. O que vocês fazem com o corpo deles? Nós os usamos. Como? Nós fechamos os olhos deles. E o que acontece a eles? Eles não conseguem servir a Deus. Eles não conseguem nos ver. Eles não conseguem ver vocês? not see you people. Sim, eles não conseguem. Eles só veem luz. Nós aparecemos como luz, usando ela. Mas no momento em que os pegamos, eles não percebem. Você disse que destrói homens de negócios. Como vocês fazem isso? How do you go about that? Toda hora nós entramos nas suas lojas. Nós tomamos o dinheiro. Nós compramos com ele. How do you go Como vocês vão até suas lojas? Nós usamos espíritos. Nós os transportamos. Nós usamos corpos. Alguns deles não nos veem. Nós os usamos indiretamente. O que acontece aos negócios e às finanças deles? O que você acha? answer me? Me responda. Desmoronam. What do you O get que você ganha fazendo doing isto? that?
É o nosso reinado. Quanto mais matamos pessoas, quanto mais destruímos, mais nós ganhamos. Tá bem? O que você ganha? Nós ganhamos os espíritos deles. Nós ganhamos o domínio sobre eles. Agora, qual é a sua missão aqui? Eu não sei como essa garota veio até Fale mais alto. Eu não sei como essa garota veio até aqui. Nós tentamos matá-la no ar, mas não conseguimos. Como você tentou matá-la no ar? O que você fez? Nós reunimos os principados quando alcançaram o mar para matá-la. Por que você não gosta do nome de Jesus? O que esse nome faz a vocês? Porque nós somos escuridão. Nós não misturamos com a luz. Toda vez que se pronuncia esse nome, ele nos destrói. Nós não podemos operar. Então esse nome é luz? Sim! E ele destrói vocês? Fogo! Está me queimando! Disons que le nom de Jésus perturbe parce que Now she's E agora, ela está aqui. Por que você não gosta da sinagoga e igreja de todas as nações? Essa garota está seguindo o profeta T.B. Joshua desde 1998. Ela queria vir aqui, mas nós a impedimos. E neste ano, um garoto estúpido vindo do nada deu dinheiro a ela. Ela vai assistir Emanuel TV a noite toda e nós não vamos conseguir operar. Ele vai assistir o quê? Ela vai assistir o profeta T.B. Joshua. Ela vai orar. Ela vai fazer tudo. Ela vai colocá-lo no telefone. Tudo isso. Quando ela assiste o profeta, o que acontece com você e seus colegas? Nós não podemos ver. Nós não podemos andar. Nós não podemos fazer nada. Qual profeta ela assiste? T.B. Joshua. O que está no profeta T.B. Joshua que está destruindo vocês? Ele é luz. now Agora que ela veio até aqui, o que você quer fazer? what do you want to do? perturbe. Nós vamos matá-la. How? Como? Ela nunca vai revelar o segredo. Qual é o segredo? Fale! Nós colocamos uma cobra dentro dela. Qual o objetivo desta cobra? É uma parte de Lúcifer nela. Nós podemos levá-la a todo lugar. Mas agora ela está aqui e a cobra irá embora. E quando essa cobra for embora, o que vai acontecer? Ela estará livre. Ela estará livre. Si le serpent est ôté, elle sera libre. How many of Quantos de vocês têm trabalhado nela? Quantos? Milhões. Milhões. E nós continuamos a convidar mais. Millones de espíritus. Continuamos a convidar mais. Nós somos perturbados apenas quando ela ora com vocês. Estamos dentro de ella, millones de demonios. and what happens E o que acontece com vocês quando ela ora junto com a Emanuel TV? Nós não conseguimos trabalhar. Cuando ella ora, no podemos operar. Eu já te falei, nós não conseguimos trabalhar. Nós ficamos presos, não conseguimos ver. Quem é você? Eu sou muitos. Eu sou Lúcifer. Eu sou Leviatã. Soy espíritu de Lucifer y Leviatán. your end O seu fim chegou. has come right Agora mesmo. Eu estou te avisando. Eu estou te avisando. Por quê? Eu já destruí muitos que tentaram. Eu já destruí muitos que tentaram. Seja livre. Nous voyons sous l'influence. in No nome de Jesus. La puissance du Saint-Esprit a été déclarée libre. Cet esprit qui a causé des additions, comme l'addition depuis 10 ans, pour manger de la farine, du maïs, de la gomme, de la terre, est totalement libéré. Declara libre esta mujer con el espíritu de Lucifer. Como você está? Eu estou bem, Senhor. you were Você nos havia dito que normalmente comia essas coisas como comida normal. Você pode identificar cada uma e prová-las? and test them. Nous voyons le message lui demandant É terra, farinha de milho, roupa, borracha e papel. Okay. Está bem, vai em frente. ce qu'elle mangeait bien avant comme la nourriture est normale. Está demostrando esta mujer que vino con todo el problema de adicción. A comer tierra, telas, papel, goma, maicena seca. En este momento volver a tratar de ingerir estos productos, observe el vómito y a escupirlos. Completamente libre en el nombre poderoso de Jesucristo. What is O que aconteceu com você? Nous l'avons rejeté. Isso não tem gosto. it doesn't Não é saboroso mais? Não. On croit que cela n'a plus de goût.
Take more. Pegue mais uma vez. Je lui demandant de prendre davantage. Se ve la pantalla, ya volviendo con la cuchara a probar la tierra, la maicena seca. What is O que está acontecendo? Isso é irritante, Senhor. Isso é irritante. okay? Está bem. Pegue outra vez. Y ella dice que no le apetece más. Se ve la pantalla tomando una cucharada de maicena seca nuevamente. Les téléspectateurs, sachez qu'il n'y a Ça pas de veut dire relation entre la lumière et les ténèbres. Celui que le Fils de l'homme a rendu libre. What is happening? O que está acontecendo? É muito seco. What about it? E o papel? On va tester le papier à nouveau. É papel, Senhor. Solía tener adicción a masticar papel. Se ve la reacción de rechazo. Car cela n'a plus de goût. What is O que está acontecendo? Why Por you que você spit está out? cuspindo da boca? É irritante, Senhor. Si ella no sabe bien, Disons, l'homme sache que cela n'a plus de goût. On va aussi manger des vêtements qu'elle a l'habitude. Do you like Você it? gosta? Não. ya no le gusta. The Lord O has Senhor te libertou. Obrigada, Senhor. No nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Vá lavar a sua boca, então vai comer comida normal. normal food. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu estou livre. Glória seja dada a Deus. Após a libertação da senhorita Marta, do vício de comer terra, farinha de milho, papel, borrachas e roupas, ela bochechou um pouco de água para limpar a sua boca e também foi servida com uma deliciosa refeição de arroz, salada e frango. Esta é a evidência de que ela foi liberta do vício e agora tem apetite por comida normal. Enquanto ela come, ela levanta sua mão em agradecimento ao que Deus Todo-Poderoso fez em sua vida. Obrigada, Jesus Cristo. Esta é a resposta de um coração feliz. Meu nome é Matabo Ranfomani e eu sou da África do Sul. Eu tenho 28 anos de idade. O problema que me trouxe até a sinagoga, Igreja de Todas as Nações, era um vício em comer terra, papel, borrachas, roupas e farinha de milho. Homem de Deus, me ajude. Meu nome é Marta, eu sou da África do Sul. Eu sou viciada em comer terra, farinha de milho, papel, borrachas e tecidos. Por favor, homem de Deus, me ajude. Tudo começou quando estava chovendo e eu senti o cheiro do solo molhado e tive vontade de comer aquela terra. Essas são as coisas que como. Homem de Deus, por favor, me ajude. Por quanto tempo você vem comendo essas coisas? Já fazem 10 anos, Senhor. Quando fica molhado, eu tiro da boca. Esta é a borracha que eu como. Se ve na pantalla una adicción a comer goma, tela, ropa, tierra y maicena cruda. Hacemos la adicción a esta mujer. Nous voyons cette E este é o papel, Senhor. le problème d'addiction à manger les papiers, mange la gomme, mange des vêtements. Il souffre de ce problème depuis 10 ans. También es adicta a comer. O que é isto? É a farinha de milho, Senhor. Vai em frente. Nous voyons manger la farine de maïs. Se ve como muestra en la pantalla, abriendo la boca. Acaba de introducir maicena cruda. Qual o próximo item? É terra. Et aussi, O que é isto? Isso é terra. elle mange cette terre, de la farine. Se ve la pantalla. O gosto é como de comida normal. Você gosta? Gosto muito. Ella comenta que le agrada mucho al paladar. Se ve como nuevamente vuelve a introducirse tierra. Se está ingiriendo en la boca tierra seca. Nous voyons manger cette terre à nouveau. Eu tenho comido isso por 10 anos, Senhor. Ella Donc dice que elle es mange depuis 10 adicta ans. por 10 años.
Homem de Deus, por favor, me ajude. É por isso que eu estou aqui. Por favor, me ajude. Eu sou da África do Sul. Na semana passada, eu fui liberta através do homem sábio Christopher. E quando ele começou a me libertar, imediatamente os espíritos malignos começaram a trabalhar dentro de mim. O espírito de Lúcifer, Leviatã e muitos outros começaram a se manifestar. O espírito de Lúcifer é o espírito que é anti-Jesus, anticristo. É o espírito que causa conflitos, confusão e todas as coisas horríveis que vocês podem ver acontecer no mundo todo. O segundo espírito que trabalhou em mim foi o espírito de Leviatã. O espírito de Leviatã é o antigo demônio ancião, que é responsável por todas as atividades demoníacas marítimas, como, por exemplo, os maridos espirituais. Ele comanda as sereias e as serpentes que vivem nos rios. Muitas pessoas não sabem dessas coisas, mas eles realmente existem e todos eles estão debaixo deste rei, Leviatã. O terceiro espírito que estava trabalhando em mim era o espírito de numerais. O espírito de numerais comanda todas as estatísticas do mundo, porque trabalha com números e alfabetos. A razão disso é que tudo que se faz neste mundo se usa números e alfabeto. Se você registra um nome ou dá nome a um produto, tudo é feito com números e alfabeto. Então, este espírito trabalha principalmente possuindo a mente das pessoas e se conectando a elas através dos seus nomes e números. Por exemplo, na sua carteira de identidade, no seu nascimento contém números e o seu nome contém letras do alfabeto. Então, é dessa forma que Satanás usa o espírito de numerais para conseguir o banco de dados do mundo todo. Eu fui treinada por Satanás para sentar em seu gabinete, porque existe um protocolo no reino espiritual. Existe a trindade de Satanás. A trindade de Satanás é composta por ele mesmo, a besta e o falso profeta. No segundo degrau estão os principados, os poderes, os dominadores e senhores, que dominam o universo, incluindo o mundo. Existem os demônios continentais. Demônios continentais monitoram cada continente e são responsáveis por monitorar cada uma das atividades que acontecem em cada continente. E existem os demônios supervisores. Os demônios supervisores pegam a direção dos demônios continentais para guardar cada área do mundo, seja na terra, no ar ou no mar. Então existem os demônios anciãos, que são aqueles que monitoram estados, cidades e todas as outras áreas dentro dos continentes. E existem os demônios juniores. Os demônios juniores seguem cada e todo ser humano, individualmente. Seja rico, jovem ou velho, os demônios juniores monitoram tudo dessas pessoas e se conectam com as suas mentes para atormentá-las. E eles causam coisas como espíritos de mentira, espírito de luxúria, espírito de raiva, espírito de amargura e espírito da preguiça. Todos esses espíritos monitoram a mente das pessoas e as influenciam. Eles são considerados como os demônios mais importantes porque são aqueles que se envolvem nas atividades diárias dos seres humanos e também têm o poder de convidar demônios piores que eles. Então, sobre a ferramenta que o inimigo pode usar, ele pode usar cada modo de comunicação que os seres humanos usam. Como, por exemplo, ele pode usar música, pode usar a internet, pode usar homens de Deus, pode usar cada pessoa interessada na comunidade e no mundo. Por exemplo, ele usa homens de Deus, fazendo com que eles anseiem por poder ao invés da graça. Pois assim garantem que sempre que se tornam famosos e suas igrejas e tudo relacionado a eles crescem, eles então desejam mais poder e sentem orgulho. No momento em que eles têm orgulho, espíritos malignos vêm e os enchem com poder. E como resultado do orgulho, eles ficam cegos e não enxergam a fonte desse poder.
Eles também podem usar as pessoas ao redor desses homens de Deus. Se eles não conseguem alcançar o homem de Deus, eles usam, por exemplo, os filhos deles, as esposas, outros pastores ou pessoas com outros cargos dentro da igreja. Eles são determinados a causar frustração. Os filhos dos pastores se tornam desobedientes. E isso é devido a esses espíritos estarem os monitorando, fazendo com que o homem de Deus fique frustrado. Ele nunca consegue ter tempo com Deus. Ele sempre fica frustrado e tenta resolver problemas. No fim do dia, ele não tem mais proteção e então eles entram e destroem o homem de Deus. Eles usam a fornicação. Quando você dorme com alguém, há uma transferência de sangue. Quando você dorme com uma prostituta ou outra pessoa que não tem a mesma crença que você, ou simplesmente dorme com qualquer pessoa, você transfere sangue para essa pessoa e ela transfere sangue para você. Se um homem de Deus dorme com uma prostituta, ela se vai e o que aconteceu é reportado ao reino das trevas. E essa prostituta, ou quem quer que seja que você tenha dormido, é promovida em classificação. E o homem de Deus é levado junto com eles. É por isso que muitos homens de Deus são destruídos hoje em dia. Eles são possuídos e não estão cientes disso, porque pensam que apenas dormiram com a pessoa. A internet. Como eles usam a internet? Existem certos websites que postam, por exemplo, músicas, imagens e os mais recentes aparelhos que as pessoas usam. Como exemplo, quando usam uma imagem, não necessariamente você sabe que a figura é maligna, mas na verdade, para eles, é bastante maligna. Como eles se conectam a você, por exemplo, se você tem uma fraqueza para a preguiça, aquele demônio que está na imagem da internet se conecta à sua preguiça. E no momento em que você está olhando para essa imagem, são convidados mais espíritos que são transferidos a você. Muitas pessoas não sabem que as coisas postadas na internet contêm espíritos e que não agem sozinhos. Então, agem com o espírito dentro de você. Música. Como se transfere música? Música é um puxador de multidões. Muitos artistas são puxadores de multidões. Artistas que pertencem ao reino das trevas, ao reino de Satanás. Cada letra, cada música não são enviados sozinhos, mas com espíritos. Então, sempre que você ouve suas músicas, as letras podem não dizer Satanás, mas por meio delas, devido à autoridade que foi dada no reino das trevas, elas começam a transferir espíritos que se conectam ao seu espírito. E se você não tem proteção, eles te possuem. Muitas pessoas não estão cientes de que muitos artistas pertencem ao reino das trevas. Nós tivemos uma reunião com as cortes do diabo no inferno. Então, veio esse homem. Eu não sabia que era Jesus. Ele estava vestido de um manto vermelho e que parecia ter sido mergulhado em sangue. E tinha um cordão de ouro amarrado. Ele tinha buracos em suas mãos e buracos em seus pés. E seu rosto aparentava como se alguém o tivesse espancado. Ele parecia quase desfigurado. Você não o reconheceria. E ele tinha uma coroa de espinhos em sua cabeça. No minuto que eu vi aquele homem, desenvolvi uma curiosidade em conhecê-lo, pois sempre que ele se aproximava, tudo parava. Nem mesmo Satanás conseguia se mover, apenas ficava parado ali. Então eu fui até ele, e quando eu o toquei, quando ele olhou para mim, eu senti amor e compaixão. E essas coisas com que eu não estava relacionada. Foi isso que me fez decidir por sair do reino das trevas. Então, pessoalmente, eu confessei à minha mãe que eu estava servindo a Satanás. Minha mãe não entendeu e começou a chamar diferentes pastores para virem e orarem por mim. E na maior parte do tempo, quando eles oravam por mim, os espíritos dentro de mim desprezavam os homens de Deus porque eles não chegavam ao nível em que eu estava naquele tempo. Então, muitos homens de Deus que tentaram orar por mim foram destruídos. Alguns deles estavam fornicando, outros se embebedavam. Até que um dia, o meu irmão me mostrou um vídeo do profeta TB Joshua. Pela primeira vez que vi o profeta de Deus, eu disse à minha mãe,
Eu preciso conhecer este homem. Eu acredito que este homem pode me ajudar. Eu acredito que ele é o único que pode me ajudar. E isso foi quando eu tentei vir. Desde 1998, eu tenho tentado vir até aqui, até que, recentemente, eu consegui vir à sinagoga. Quando o homem de Deus veio te libertar, você ainda estava presa a quem? Era aqueles a quem eu servia que estavam atacando o homem de Deus. Porque eu queria sair do reino das trevas. Eu estava batalhando entre mim e eles. Toda vez que eu via homens de Deus, eu começava a atacar e não tinha controle sobre isso. Eles não tinham uma chance. Luz ou fogo ao redor deles como genuíno homem de Deus ou anjos os guardando. Muitos são realmente homens de Deus. Mas contra muitos deles, em cada estágio, eram usadas suas fraquezas, por isso não conseguiam me libertar. Houve alguém que não conseguiu te libertar e você o entregava? Não, Senhor. Houve alguém que não conseguiu te libertar e você o entregou? Sim, Senhor. Por que você os entregava? Porque eles não tinham proteção ao redor deles. Então, toda vez que eles oravam por mim, era como se eu tivesse sido liberta, mas no fundo eu sabia que não havia sido totalmente liberta. Eu ainda tinha conexão com o reino das trevas. Então, eles atacavam os homens de Deus, causando confusão e frustração. Alguns deles acabavam com casamentos e causavam destruição aos homens de Deus que tentavam me libertar. Então, como a sacerdotisa principal, eu pegava direções de Satanás para dar tarefas para diferentes níveis de forças demoníacas. Como, por exemplo, para causar acidentes, matar pessoas e todas essas coisas que causam destruição no mundo. Então, a razão de nós causarmos acidentes e matarmos pessoas era porque nós comíamos carne humana e bebíamos sangue humano. A razão de comermos carne humana e bebermos sangue humano era porque a vida está no sangue. Então, nós bebíamos o sangue e comíamos a carne para obter mais vida e superioridade sobre demônios e seres humanos. Então, quando eu vim até aqui, o que aconteceu é que toda vez em que eu assistia o Homem de Deus na Emmanuel TV, toda vez em que eu assistia em casa, eu passava a noite toda assistindo e orando com o Homem de Deus, o profeta T.B. Joshua. Toda vez em que eu assistia, eu sentia paz dentro de mim. Então eu decidi vir, porque a diferença entre o Homem de Deus e todas as pessoas que tentavam me libertar no passado é que o Homem de Deus, ele é muito humilde, ele é muito simples. E ele tem um coração para as pessoas e um amor genuíno por elas. Foi por isso que me trouxe aqui. Outras pessoas, quando seus ministérios começam a crescer e eles veem Deus os usando, começam a subir a cabeça e desenvolver orgulho, e no fim do dia é tudo sobre eles e nada sobre Deus. Foi assim que eu cheguei à sinagoga, igreja de todas as nações. E agora você está liberto. No minuto em que uma criança nasce, no reino das trevas, eles pegam a placenta que contém a criança e fazem encantamentos e amaldiçoam a vida da criança. E você descobre que a criança foi iniciada desde o seu nascimento. Por esse motivo que as crianças pequenas conseguem matar pessoas grandes e as pessoas se perguntam como elas conseguiram. Então, pais devem estar conscientes do que acontece com seus filhos. E eu quero aconselhar a todos que estejam no Senhor Jesus e que o aceitem como seu Senhor e Salvador. Porque sem Ele não existe proteção e irão sofrer aflições vindas do inimigo. E para o povo de Deus, nunca façam pouco caso de nada, porque Satanás pode usar toda e qualquer coisa, até coisas que vocês pensam que ele não pode usar. E também para que as pessoas busquem a graça de Deus ao invés do poder que elas desejam, porque vocês não conhecem a fonte do poder que receberão. Uau, muito obrigado. Todos vocês escutaram? Você disse que as pessoas buscam poder. E a Bíblia diz, eu já te dei poder. Já está em você. Veja bem, nós não podemos acelerar nosso processo de construção, de fé,
ouvindo a palavra. Então você ouve a palavra de Deus e obedece, e a sua fé cresce. E então essa fé agora é o objeto para liberar o poder. É a chave. Um botão como esse. Eu ligo e desligo. Isso é fé. Eu ligo. Então, falando sobre poder, você tem poder? E falando de fé, por ouvir a palavra de Deus e obedecer, você tem fé. Então, como eu estava falando, a sua vida será mais tranquila quando você seguir a Bíblia. Obrigado, homem de Deus. Eu estou liberta e eu estou livre para sempre, no nome de Jesus. Certo, e desde que você está liberta, quais são as suas experiências enquanto dorme? Antes, enquanto eu estava em casa, até minha mãe brigava comigo porque eu não dormia. Mas desde então, eu tenho dormido muito bem, Senhor. Porque antes eu não conseguia achar um equilíbrio entre a vida física e a espiritual. Mas agora eu posso ver que está tudo acabado e eu agora sou livre, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Você estava consciente do que estava fazendo. Essa consciência, muitos não têm consciência do que estão fazendo. Eles os possuem. Depois que são libertos, eles dizem, não, eu não fiz isso. Mas você estava consciente do que estava fazendo. A ideia é você sabia o que estava fazendo. Fisicamente você sabia. Espiritualmente, sim, você sabia. Como trazer essas pessoas para a luz? Eu vou conhecê-los, pregar a eles e eu vou dizer a eles a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Hoje, 90% dessas pessoas não estão conscientes do que estão fazendo. No momento que elas são libertas aqui, dizem, eu nunca fiz isso. Falamos, você fez. E ela disse, não. Falamos, você era uma cobra. Cobra? Eu sou um ser humano. Muitos não têm consciência do que estão fazendo. 10% deles, como essa irmã, estão conscientes do que estão fazendo. Eles, os possuidores, eles os afligem, os atacam. Eles podem te afligir e se passar por você. E você não vai saber, transforma sua imagem, e vão para onde vão, fazem o que querem fazer. Alguém que esteja por aí chorando. Os espíritos, o que eles veem, são as pessoas que estão presas a eles, as pessoas que são usadas por eles e não os veem. É por isso que ainda hoje continuam a atacar as pessoas erradas. Eles pegam o desejo das pessoas erradas no vilarejo, na comunidade, e eles estão sendo afligidos. Eles atacam os desejos das pessoas para eles sempre se sentirem aflitos. E as pessoas que têm seus desejos atacados são pessoas que estão distantes. Mas se essas pessoas se levantarem, eles não as atacam. This war is not my home. I'm so passing through. Some